Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a palavra é sobre o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa um lugar físico, mas significa uma relação íntima e constante com Deus. E essa relação só é possível quando entregamos a nossa vida a Cristo e quando temos uma vida espiritual ativa através da oração, através da comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, através da leitura da palavra e através do jejum. Se você fizer jejum, oração, leitura da palavra, mas não seguir os caminhos de Deus, mas não seguir as leis do Senhor, mas não fazer as coisas corretas, não adianta muita coisa. Precisa fazer tudo isso e ainda andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade dele, não fazer a vontade da sua carne. Amém? Porque de nada adianta. Você está dentro da igreja, quando sai, você faz coisas que até Deus duvida, né? Você é levado a todo tipo de conversa, né? Todas as pessoas que chegam para você te convidam para ir a algum lugar, você vai, faz coisas terríveis nesse lugar. Então também tem que vigiar em relação às pessoas que te cercam, porque as pessoas que te cercam, elas podem te influenciar de forma maldosa, né? Infelizmente ali você tem que fazer a seleção de pessoas que vão fazer parte da tua vida, porque elas podem sim te influenciar e te levar para o mau caminho. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. A quem confiaremos 100% nessa vida, como homens nessa terra? Não tem como confiar 100% no próximo, porque você não sabe o que passa na mente e no coração dele. Você não sabe o que ele planeja, arquiteta. Às vezes se aproxima de nós para querer alguma coisa com interesse. Muitas vezes, na realidade, todas as vezes é interesse. Mas existem alguns interesses passivos e existem alguns interesses ativos, maldosos, né? Interesses passivos são aqueles que nós precisamos ter esse relacionamento com as pessoas porque nós somos seres sociáveis. Então nós necessitamos desses relacionamentos, né? Precisamos sair, dar uma volta, conversar, precisamos estar no meio social, porque o ser humano ele foi feito para isso. Quando a gente se abstém disso, nós sofremos algumas penalidades. Inclusive a Bíblia até nos diz que devemos sim congregar, devemos sim ter relacionamento, né? E relacionamento que eu digo não é relacionamento amoroso, é relacionamento de irmão para irmão, que seria relacionamento saudável. Conversa, brincadeira, fazer algo junto, comer, passear, mas tudo de forma saudável, para que não agrida a mente. Então, mas somente o Senhor é o nosso refúgio, somente Deus é quem podemos confiar 100%. Ó meu Deus, em quem confio, né? Então, né, a gente sempre tem que estar com um pé atrás em relação às pessoas, né? Isso não é ruim. Isso na realidade isso é do ser humano, da natureza do ser humano, né? Mas eu espero tudo de Deus e eu aprendi a não esperar nada das pessoas. Eu aprendi que as pessoas não me devem nada, mesmo aquelas que eu já ajudei. Se um dia eu precisar e elas me ajudarem, amém. Se não me ajudarem, amém também. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro. Armadilhas ocultas. Armadilhas que você não vê de cara, né? Eu bato naquela tecla daquelas pessoas que fazem parte da tua vida, que você confia, que você não deveria confiar 100%, porque as pessoas elas podem tramar contra você. Não é para você ficar doente, desconfiando de todo mundo de forma possessiva, né? Mas sim de forma ativa, de forma inteligente, né? Se defendendo de coisas que possam acontecer ali, mas de forma saudável, não de forma doentia, né? Então, esse laço do passarinheiro,
que são as armadilhas ocultas, muitas delas são armadilhas espirituais, porque o inimigo de nossas almas ele vai utilizar da arma espiritual, ele vai usar pessoas. Às vezes a pessoa não vigia e o inimigo ele vai lá e usa a boca dessa pessoa. Às vezes o inimigo vai lá e usa em atitude dessa pessoa só para te atingir, só para te derrubar. Porque às vezes você está num nível de interação, num nível espiritual muito bom, o inimigo ele não consegue te alcançar. Então ele vai procurar atacar pessoas ao seu redor para que você seja atingido, para poder te derrubar. Porque se uma pessoa está bem espiritualmente, se uma pessoa ela busca fazer a vontade de Deus, jejua, ora, lê a Bíblia, está bem alimentada espiritualmente, é uma ameaça para o inferno. Essa pessoa ela pode arrancar outras pessoas do inferno, trazer a luz para aquelas pessoas que não têm luz, trazer a cura espiritual, a cura do vício, a cura corporal para aquelas pessoas que precisam através de você, que você está pronto espiritualmente, estando debaixo da vontade de Deus, fazendo as coisas certas, leitura da palavra, jejum, oração e fazendo a vontade de Deus, nada vai te segurar. Porém você vai ser um alvo. Mas não é para ter medo, é para você ficar ciente que vai vir ataque, que vai vir ataques de todos os lados. Mas o Senhor, ele é fiel para livrar você e te guardar de todos os ataques. Amém? Deus ele chama as pessoas e ele garante a vitória. Ele não chama ninguém para passar vergonha, né? Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade será o teu escudo e a tua fortaleza. A fidelidade de Deus é muito diferente da nossa. Quando Deus diz que ele vai fazer, independente do tempo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então ele é fiel. Ele é fortaleza. Ele é escudo. Por que eu falo tanto de Deus? Porque não tem nada, não tem outro ser além dele, superior a ele. Ele é o ser supremo. Então devemos a ele toda a honra, toda a glória. Devemos dar graças a ele a todo instante, por tudo, coisas boas e coisas ruins. Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus tem pão na nossa mesa. Graças a Deus estamos passando por dificuldades, porque as dificuldades nos aproximam mais de Deus e elas nos deixam mais fortes. Se não fossem as dificuldades, o que seríamos de nós? Se nós tivermos muitas facilidades em nossa vida, nós vamos ficar relaxados, nós vamos ficar dormindo, né? Mas quando estamos passando por algumas dificuldades, porque nós nunca estamos 100% bem, então isso faz com que nós nos aproximemos mais de Deus. Nós ficamos mais próximos dele e é isso que ele quer. Se você quiser viver uma vida com menos dificuldade, se aproxime mais de Deus. Não espere a dificuldade para poder se aproximar dele. Esse é o segredo. Amém? Mas Deus é fiel. Deus é escudo. Deus é fortaleza. Ele é refúgio, né? Debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Que Deus ele protege. Os seus filhos, Deus ele protege o justo. O justo pode cair 7 vezes, mas das 7 o Senhor vai lá e levanta ele. Porque aqui na terra nós somos sujeitos a erro. Nós vamos errar sempre. Mas se reconhecermos nosso erro, confessarmos e deixarmos, o Senhor vai lá, nos levanta novamente para que nós possamos caminhar, retomar a caminhada. Amém? Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. A proteção de Deus se estende a perigos tanto noturnos quanto diurnos. Ora, a gente sente muito medo durante a noite, né? Eu, quando era criança, tinha 7 anos de idade, meus 6, 7 anos de idade, me descia um medo, um pavor tão grande quando anoitecia. Parecia que tinha alguma coisa que queria me pegar. E tinha, espiritualmente falando. Porém, minha avó, muito experiente, falou para mim: você precisa ler o Salmo de número 4 antes de você dormir.
Salmo número 4, ele vai falar de proteção durante a noite. Vai falar que quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro e ela dorme tranquila, porque o Senhor a guarda de tudo. Então, de tanto eu ler aquele versículo e orar o Pai Nosso, aquele versículo não, aquele capítulo, Salmo número 4, eu decorei. E todas as noites eu lia Salmo 4, Salmo número 4. Para quem tem medo, Salmo número 4 é poderosíssimo. Salmo número 4. E aí eu decorei, não precisava mais da Bíblia. Então todas as noites antes de dormir eu recitava, orava ali o Pai Nosso e dormia tranquilamente. Nunca mais tive nenhum problema. Tá com problema com medo? Com os filhos, com você mesmo, durante a noite ou até de dia? Crise de pânico? Salmo de número 4 é um remédio. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Versículo 6. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. É aquilo que eu falei. Na escuridão existem coisas que não são de Deus. E Deus ele nos protege de todas elas. Tá? Não é para ter medo, não é para estar... Aleluia. Porque o medo ele é falta de fé. O medo ele é falta de confiança em Deus. O inimigo ele usa o medo para te afastar de Deus. Fica colocando, dizendo para você, você não presta, você não vai poder fazer isso, olha, você é imprestável, você é isso de ruim, olha o que você fez de errado, né? Você não vai conseguir se livrar disso, você vai ser condenado. Você não vai ser condenado, você não vai ser condenado. Isso é mentira. Você vai ser salvo, você vai ser salva, você vai ser liberta em nome de Jesus. Então nós devemos reconhecer, né? Mas a minha fé é pequena, não acredito em Deus, eu não consigo aumentar minha fé, não consigo acreditar, eu duvido, né? Eu sou como Tomé, eu só acredito vendo. Peça a Deus que Deus aumente a sua fé e você vai ver o milagre acontecer. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ou seja, as pessoas ao teu redor que não têm Deus, elas acham que tem uma vida bela, né? Acham que está tudo tranquilo. Realmente, quando uma pessoa que não é espiritual, que não está na igreja, não está buscando a Deus, o inimigo não vai atentar àquele que já é dele, né? Ele não vai colocar ali a sua força, a sua frente de ataque em pessoas que já são dele. Já colocar em pessoas que não são. Tentar derrubar o máximo de pessoas possível. Então é isso. Mas quando você tem Deus, apesar de sermos atacados, seremos sempre protegidos e vão cair 1000 ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito. Mas nós não seremos atingidos. Nem nós e nem a nossa casa, se estivermos debaixo da vontade de Deus. Amém. Feche todas as brechas que tiverem dentro de você, espiritualmente falando. Aquele pecado de estimação que sempre volta, dê um jeito de extinguir ele, porque isso é uma brecha que o inimigo ele entra e sai, bagunça tudo, você não entende o que está acontecendo, por que isso acontece, tem que fechar essa brecha. Amém. Tem situações que só jejum, né? Tem castas de demônios que só jejum, tem brechas que só fecham com jejum e oração. Só oração não resolve. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Sempre devemos fazer do Senhor o nosso refúgio. Tirar um tempo para no início do dia ou no final do dia para louvar ao Senhor, para agradecer seu nome, botar um hino, ler um versículo ao menos, orar 15 minutos, né? Pelo menos ter um momento de intimidade com ele, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse capítulo, esse Salmo 91, ele é maravilhoso, porque ele está falando de toda sorte de proteção, toda sorte de abundância na questão da atenção de Deus para conosco, para aqueles que se predispõem a andar nos caminhos do Senhor. Isso aqui não é para todos, né? Tem que estar debaixo da vontade de Deus.
porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mais uma vez, o Senhor, Ele protege, Ele guarda qualquer caminho que você tiver. Ele vai te livrar das pessoas falsas, Ele vai te livrar do acidente, Ele vai te livrar, aleluia, de toda sorte de maldição que possa acontecer. Ele te livra, Ele nos livra todos os dias. Nós não sabemos o que as pessoas pensam e querem de nós, mas tenha certeza que existem pessoas que não querem o seu bem. Porém, Deus, Ele freia essas pessoas. Porém, Deus, Ele fecha a boca dessas pessoas, porque Deus manda na boca do homem. Deus manda no corpo do homem, nas intenções do homem. Então, nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos, mas para que não tropeces em alguma pedra. Uma imagem de cuidado meticuloso e apoio constante. Os anjos, ou a própria mão de Deus, sustentam o crente para evitar até mesmo os pequenos tropeços que poderiam causar danos ou desvios. Olha, nós somos tentados a todo instante, todos os dias. Não tem como fugir disso, mas tem como usar estratégias para resistir à tentação, para que nós não venhamos cair. E como é que resiste à tentação? Com o poder divino. Você tem que pedir para o Senhor te ajudar a aguentar as tentações, porque elas vêm de todo lado. Ela está no celular na sua mão, a todo instante. Às vezes pode ser uma pessoa que você não vê há muito tempo e manda mensagem para você: oi sumido, como é que você está? Vamos nos encontrar? E às vezes você é comprometido. Entende? É assim que o inimigo trabalha. Ele não pode de um jeito, ele vai tentar de todas as formas possíveis, te cercando. Mas ele está ao derredor, ele não está ao redor. Quem está ao redor é Jesus, é o Espírito Santo, o próprio Deus é que está ao teu redor, te guardando. Amém? Isso me conforta. A palavra de Deus, ela é fiel. Já pensou se o inimigo estivesse ao nosso redor e Deus ao derredor? Não faria sentido. Se Deus está próximo é porque Ele quer estar próximo. Ele faz questão de defender os seus filhos, porque Ele é Pai. E Pai, Ele guarda os seus filhos. O Pai, Ele faz tudo pelos seus filhos. E Deus é um Pai amoroso. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Simboliza a vitória sobre forças malignas e perigosas. Mas veja, lutar contra forças malignas sem estar em jejum é em vão. Você vai passar vergonha. Então, o jejum, ele é uma purificação. Então, se você não estiver em jejum, não mexa com o mundo espiritual, ao contrário. Porque você vai ver coisa. Você vai ser humilhado. Então, se você não jejua, então nem entra nisso daí. Porque é muito sério. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei longevidade de dias, e mostrarei a minha salvação. Com obediência e confiança, Deus ele garante vida plena e longa, aqui na terra e lá no céu. Que o Senhor possa confortar o teu coração, ficar contigo nesse dia, te ajudar nos teus momentos difíceis, perdoar os teus pecados, Ele possa te salvar. Amém?